Nosso rei se foi pra junto ao Senhor, é o adeus a quem foi além dos gols. Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro e estou aqui com Giovanni. Dessa vez é só um oi solene aqui, sem gracinha, nada totalmente sério. E estou aqui também com Gabriel Leal. Olá. Bom, pessoal, devido aos fatos que ocorreram nessa última semana, a morte do Pelé, hoje eu estou trazendo aqui o professor Paulo Camargo. Olá, boa noite a todos, feliz ano novo. Feliz ano novo. E, bom, aconteceu uma coisa que acho que nenhum de nós brasileiros queria que acontecesse, mas infelizmente uma hora todo mundo se vai aqui nessa terra. Nós tivemos a morte do Pelé e foi um fato que impactou muito o nosso olhar, né? Que a gente sempre vê futebol e a gente, muitas vezes, assim, o Pelé, nos últimos anos, ele acabou ficando um pouco de fora ali das Olimpíadas, ele não estava bem, ele já vinha tendo alguns quadros de ir pro hospital, alguma coisa, sempre estava ali, se recuperava e tudo mais, né? E ninguém acho que esperava isso, né? Porque todo mundo achou que ele ia se recuperar, ficar bem. Mas, professor, eu queria começar o nosso bate-papo perguntando se você viu o Pelé jogar, se você chegou a ver o Pelé jogar, ou na televisão. Não. O Pelé, quando ele ganhou a Copa de 70, eu tinha 3 anos de idade. Mas ainda na minha adolescência e na juventude, ainda quando criança, ainda se ouvia muito falar de Pelé, porque na época ele tinha, quando eu comecei a entender, ele foi pro Cosmo, né? Uhum. Ele jogou algum tempo lá. E a gente sempre falava mais de Pelé, né? Hoje, acredito que as gerações hoje, Pelé virou uma coisa muito do pessoal da minha geração, né? Ele só aparecia em alguns eventos e as pessoas, às vezes, ficam perguntando quem era. O rei de futebol. Eu não sei se a garotada hoje, eles têm curiosidade, porque a mídia hoje, ele cria muito ídolos, né, cara? Então, hoje a gente tem muitos ídolos que são criados e eu não sei que os ídolos do passado, eles têm tanta ênfase até eles morrerem, né? Depois que morre, a gente tem aquela época ali de lembrar da pessoa, do que ele fez, mas eu acho que o Pelé já começou na nossa geração, está um pouco abafado, não sei se vocês concordam. Olha, eu concordo, eu confesso que o Pelé, os últimos antes de acontecer esse acontecimento, a gente não se ouvia muito falar dele, né? A gente que pegou mais essa geração nova, tudo, né? Teve até algumas coisas que ele passou com essa questão da guerra, realmente eu nem não fazia ideia que ele tinha feito parar uma guerra, porque uma guerra parou, né, para olhar o Pelé jogar bola. Isso, eu não fazia ideia desses fatos. E você, Giovanni, você concorda com o professor? Cara, eu acho que em partes, assim, porque dizer que alguém não conhece o Pelé no Brasil, pelo menos, eu acho que acaba sendo um pouquinho de exagero. Mas realmente, o Pelé, ele virou aquele negócio assim, todo mundo sabe quem é o Pelé, mas dificilmente alguém conhecia, digamos, vamos botar dessa maneira. Sabe o Pelé quem ele é, mas não sabe o que ele fez, não sabe a importância, o peso, da maneira que ele jogava. Então, em partes eu concordo. Além desse fato dele parar uma guerra, tem uma coisa interessante, que uma vez, eu não me lembro o jogo, se vocês quiserem pesquisem aí, o juiz expulsou o Pelé do jogo, eles expulsaram o juiz e voltaram o Pelé para o jogo. Isso eu acho que é uma coisa que eu sempre guardei quando eu era adolescente, esse fato. Tá? O Pelé, assim, para quem gosta de história do futebol, assim, ele era uma figura diferente para a época, né? A gente pode pegar aqui vamos falar de Brasil, que é o que eu vou ter mais conhecimento, eu não tenho muito conhecimento desses anos aí no futebol estrangeiro, mas assim, talvez o primeiro grande craque brasileiro tenha sido um jogador, salvo engano, acho que ele jogou no Fluminense, numa época onde basicamente não tinha nem futebol profissional, um cara chamado Preguinho, né? É um cara que, assim, pouquíssimo reconhecimento, até por conta da época, né? Se a gente for pegar alguns jornais ali do início do século, alguma coisa assim, muita gente falava que, por exemplo, o futebol não ia pegar no Brasil, porque
o futebol era esporte europeu, ia ficar só na elite e a galera do povão ia curtir outras coisas, né? Acabou não sendo, então a gente passa depois a ter o Leônidas da Silva, que o dito Diamante Negro, foi o primeiro sucesso de Copa do Mundo, digamos assim, da seleção brasileira. Mas até aquele momento a gente tinha uma noção de Copa do Mundo e de seleção. Tinha toda aquela questão, pô, ou na seleção só vai carioca ou só vai paulista, né? Tinha aquela briga entre federações, enfim. E aí vem Pelé. Pelé, não só como jogador, mas também como celebridade, digamos assim. Foi quem abriu as portas desse mundo. E realmente, se a gente for pensar, para lembrar disso, que outro jogador que tinha, vamos dizer, essa personalidade fora de campo além do Pelé? Era só ele. A gente pode falar, não, o Zagallo gostava de falar, o Garrincha, mas assim, perto do que ele significou, não tem. Isso realmente acho que é indiscutível. Mas é legal que o Pelé, ele foi apresentado ao mundo na Copa de 58, né? Ele foi apresentado no 58. E o que ele fez na Copa 58, nenhum jogador havia feito. E depois daquilo ali, ele virou o que virou hoje, né? Então, e na época ele tinha 17 anos. Né? Eu estava conversando com meu filho hoje sobre isso, e até perguntei para ele, quantos jogadores no mundo tem o tricampeonato mundial de futebol da FIFA? Aí ele parou, falou Pelé, começou a pensar, falei, cara, você já acertou a resposta. Eu acredito que na nossa geração a gente não tem condição, tirando o Mbappé da França, que ainda teria condição de ganhar 3 Copas do Mundo, acredito que vai ser muito difícil alguém bater isso do Pelé. Né? Uma expressão que eu li na internet, eu gostei pra caramba, foi exatamente essa. Que na época em que o futebol tava andando, engatinhando, o Pelé começou a andar pra muita gente correr hoje em dia. Né? E é engraçado isso, porque muita coisa que a gente vê os caras jogando hoje, o Pelé tava fazendo na época. Aí um vídeo aí que viralizou, ficou bem famoso, achei super interessante. Né? Pra quem tiver curiosidade depois, é bem facinho de achar. Pegava os lances de jogador famoso hoje em dia, pô, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, né, toda essa galera aí, e tipo, uns lances assim, pô, mega, pô, habilidoso, e todos eles, o Pelé tinha um lance, se não igual, era completamente similar, né, e é como você falou, o que o Pelé fez, a galera tá comparando com o Mbappé hoje em dia, então assim, 70 anos depois, né? E ainda assim o Mbappé não vai chegar no nível dele. Ah, não, a galera fala, ele pode chegar, não vai. Não tem como. O Mbappé, ele pode vir a ser tricampeão da França, pode, mas para superar a figura Pelé no futebol, ele não tem como. Porque já não é. Aí, obviamente, também é sacanagem querer fazer esse tipo de comparação, porque é outro momento, obviamente, mas em futebolística, não acredito, não. Uma das perguntas que eu sempre me faço, não sei se vocês concordam, se Pelé nascesse na nossa geração hoje do futebol, se ele ia conseguir fazer tudo o que ele fez na época dele, né? Porque, na verdade, ele era o único diferenciado ali da época dele. Tinha muito craque, Garrincha foi um cara também que, infelizmente, ele teve mais influência na vida dele, mas Pelé parece que ele também foi um cara que seguiu um caminho bem bacana da vida dele. Não sei se vocês concordam, apesar de que ele casou 300 vezes, tem muitos filhos, mas ele criou uma carreira para ele, com a imagem dele, e ele consegue separar o Pelé do Edson Arantes do Nascimento. Ele sempre falava Pelé na terceira pessoa. Não sei se vocês já perceberam isso. Sim, a impressão que a gente vê, né, obviamente, como eu falei, a gente aqui não teve a oportunidade de acompanhar ele nem nada, mas quando a gente vê os vídeos dele falando sobre futebol, dele dando entrevista, dele em campo, a impressão que sempre dá é essa: o cara, ele era extremamente profissional, extremamente focado e decisivo.
Eu queria saber do Gabriel, cara, para você, Gabriel, eu acredito que, claro, como o Giovanni falou, todo mundo sabe da imagem do Pelé, mas você que gosta bastante da seleção brasileira, Gabriel, cara, como é que foi? Acredito que você deve ter dado uma pesquisada sobre o Pelé. Como que você vê esse peso do Pelé hoje para a seleção brasileira? Cara, o Pelé vai ser sempre aquele cara influente de todo mundo. Você pode colocar desde o jogador mais antigo, que veio depois dele, ou até o jogador mais novo. Todo jogador vai ter esse cara como influência. Porque o que ele fez, cara, não vai ter outro. Vai ser o Pelé vai ser sempre o Pelé. Ele vai ser o maior do esporte. E o que ele fez até transcendeu o esporte. Ele não ficou só o futebol. O Pelé era conhecido no mundo inteiro. Por tudo que ele fazia, tudo que ele estava sempre, ele vai na ONU, ele vai visitar os outros países, ele parou uma guerra para jogar futebol. Pelé era mais do que o próprio jogo em si. A figura do Pelé, é lendária e marcante, cara. Infelizmente no Brasil, que eu falo, né, o brasileiro cospe nos próprios ídolos e pessoas que fazem alguma coisa, e lá fora você vê os argentinos com o Maradona e agora com o Messi, sempre lá, sabe, torcendo e endeusa, realmente endeusa, porque é um cara que fez tanto pelo país, eu não digo numa questão política, mas fez pelo país, trouxe 3 Copas do Mundo, trouxe alegria para as pessoas, fez um pai e um filho se juntar para entrar num estádio para ver um jogo, fez um filho e um pai conversar sobre o que é futebol, fez muitas pessoas se juntarem. Então, eu falo que, infelizmente, muitas pessoas não têm esse amor pelo Pelé. Eu falo que são as pessoas tristes, porque eu tenho um ídolo, e se eu tenho que me basear como uma pessoa, como um herói, é o Pelé. Desde criança, eu via na TV, os mais velhos me falavam, e sempre conheci o Pelé. Então, é uma parada que mexeu comigo quando eu soube que ele morreu. É um herói do Brasil, sabe? É um cara que a gente tinha aquele negócio. A gente não queria que ele morresse, porque o que ele representava nunca vai morrer, mas a pessoa em si que fez tudo isso, eu não queria que fosse, mas pelo menos ele descansou, que é o certo. É interessante, assim que motivou o Pelé a jogar futebol, eu acho uma coisa muito bonita, que eu estava vendo também, lendo, que em 1950, contra o Brasil, perdeu a Copa do Mundo para o Uruguai, e conta as reportagens, os filmes, que Pelé viu o pai dele chorando e ele prometeu para o pai que ia ganhar uma Copa do Mundo. E o cara focou e conseguiu. Eu não sei, eu esqueci até de ver, eu não sei se vocês viram, que ele conseguiu. Eu não sei se o pai dele ainda estava vivo, isso eu não me recordo. Mas ele conseguiu cumprir a promessa do pai dele e se transformou numa coisa muito além, né? Ele costumava dizer que ele era filho, o apelido do pai dele era Dinho, alguma coisa assim, e onde que ele morava, ele era o filho do Dinho. E ele falou depois que ele se transformou em Pelé, as pessoas esqueceram do Dinho e falavam de Pelé. E ele fala que agradece, é muito bonito que ele fala, que ele sempre agradece a Deus pelo que o futebol proporcionou a ele, né? Eu até estava refletindo sobre isso, inclusive, né? Faz pouquinho tempo aí a gente teve a Copa do Mundo e pra gente é um evento diferente, porque desde que eu me lembro por gente assim, Copa do Mundo era aquele momento que, cara, você gosta de futebol ou não gosta, todo mundo para pra ver, pra assistir o jogo. E aí eu fiquei pensando, né, cara, antes disso, porque eu acho que a gente pode dizer que não só o futebol mundial, né, mas principalmente o futebol brasileiro, ele tem antes do Pelé, com o Pelé e depois do Pelé, né? E, cara, eu tava pensando assim, antes de 58, lá ganhando a Suécia, o Brasil não era isso que é hoje em dia. O Brasil era, vamos fazer uma comparação aqui meio esdrúxula, seria mais ou menos o que a galera imagina da Croácia, por exemplo. É um time legalzinho e tal, mas é isso. Ninguém botava ali nas cabeças que hoje em dia que o Brasil toda a Copa é favorito, né? Imagino que até mesmo para a própria audiência na época também, beleza, vamos ver o jogo, é legal, mas, cara,
não vai rolar, né? Tipo, eu imagino que a sensação e o entendimento de Copa do Mundo era diferente. Eu com certeza, o Pelé, ele fez, né, trouxe as 3 Copas, e o Brasil antes, como o Giovanni falou, ele era uma seleção, legal, tudo, mas não era aquela coisa, assim, que a gente, né, que tinha toda aquela questão, assim, nossa, o país do futebol, né, e ele trouxe isso pro Brasil, e eu não sabia, mas assim, eu fiquei vendo pela TV, ele teve um filme com o Sylvester Stallone, se não me foge a... Cara, eu vi aquilo, eu falei, não, eu quero ver esse filme, porque o Pelé e Sylvester Stallone, eu falei, caramba, eu nunca vi esse filme. Como é que é o nome do filme, professor, você sabe? Fuga para Viver. Como? Fuga para Viver. Fuga para Viver. Isso, eu já procurei esse filme em vários lugares, não consegui achar. Eu vi esse filme quando eu era adolescente, é um filme bem bacana mesmo. E no jogo tem o Sylvester Stallone, vocês vão ver o filme, o Sylvester Stallone é o goleiro do time. É o goleiro do time. E o Pelé ensina ele como defender o pênalti. É bem legal, pai. O Pelé tem uma participação bem bacana no filme. Eu via imagens dele batendo bola, acho que fazendo embaixadinha, o presidente dos Estados Unidos ali na Casa Branca. E como ele foi importante também no futebol do Brasil, ele que trouxe, né, ele foi o responsável por popularizar também o futebol nos Estados Unidos, né? Porque quando ele chegou para os Estados Unidos, o futebol lá também era um futebol muito mais... Os americanos não sabiam o que era futebol, né? Se hoje em dia os caras jogam soccer, imagina na época. Imagina a época que jogavam lá. Aquilo devia ser um esporte semi-amador, e olhe lá ainda. E quando chega o Pelé, ele traz... como é que era o nome do time, professor? Você que tá mais por dentro? Cosme. É interessante o que você está falando. O Pelé, eu me lembro na época, o Pelé nos Estados Unidos, ele ganhou uma rua com o nome dele nos Estados Unidos. E eu cheguei a comentar com ele, assim, eu era um moleque, acho que eu comentava com meu irmão na época, e eu falava, o Pelé só vai conseguir ganhar uma rua no Brasil depois que ele morrer. E é legal que os Estados Unidos estão fazendo isso, com ele em vida, para ele ver, né, cara? Isso que eu acho muito bacana, homenagem que fizeram com ele em vida, né? Sim, sim. Mas, nossa, ele tem um monte de histórias que os ex-jogadores contam, familiares, e como eu falei, foi uma questão assim que ele tem muitas, muitas histórias, né? E essas histórias, muitas delas foram contadas ali, e realmente eu não sabia, porque assim, como eu comentei, não foi uma questão da minha época, quando eu nasci. Eu lembro vagamente da Copa de 2002, fui assistir a primeira Copa do Mundo em 2006, né? Então eu me lembro muito pouco, assim, eu lembro do Ronaldo, eu lembro dessa geração mais atual agora, né, dos anos 2000 pra frente. Mas quando a gente vê as imagens, aquela coisa, assim, chega a mexer com a gente, porque como o povo brasileiro sempre foi acostumado a sofrer, né, sempre tivemos uma economia não muito estável, passamos por diversas dificuldades na nossa história, principalmente dos anos, do século 20 ali. Depois, exatamente, mas digo assim, quando a gente vai passando por diversas dificuldades, talvez ainda vamos passar, ainda não sabemos, né? Eu espero que não, mas assim, pode ser que a gente passe por mais dificuldades, mas assim, o futebol, eu discordo da pessoa que teve não sei quem que comentou que o futebol era a maconha do povo. Eu discordo dessa frase. Eu acho que o futebol, na verdade, não era maconha, é o ópio, tá? É o ópio, é o ópio do povo. Famosa é o ópio do povo. É o ópio do povo. Mas assim, o futebol sempre trouxe a oportunidade, por exemplo, para quem é pobre, mora na periferia, de poder trazer uma glória para seu filho, trazer uma condição de vida melhor. Foi uma oportunidade, como o Gabriel mencionou ali, de reunir pai, mãe, filho para assistir o estádio. Tudo bem, hoje dá muita briga pro futebol? Dá muita briga pro futebol, né? Esse ano passado, foi um ano assim que a gente teve caóticos brigas de futebol em estádio, com torcidas organizadas, mas sempre foi um esporte que reuniu a família, né? Você sempre vê pai levando filho no estádio para ver jogos de futebol. Então, foi uma questão assim que traz, assim, ele trouxe esse futebol, o povo brasileiro venceu, né? Venceu pela primeira vez, ele ganhou. Então, eu imagino como foi naquela época, porque naquela época não tinha internet, então ali era todo mundo vendo aquilo, era todo mundo acompanhando, torcendo, né? E interessante, é que na Copa de 58 ainda o pessoal só escutava pelo rádio.
Eu vi uma reportagem que quando o Pelé ganhou a Copa do Mundo, ele estava doido para voltar para o Brasil para saber se a família dele sabia o que ele tinha feito na Copa, porque naquela época ainda quem tinha televisão vivia sendo só milionário no Brasil, né? Então ele estava ansioso para chegar em casa, pedia para abraçar o pai e mãe para contar, ó, cara, foi campeão do mundo, né? Então a coisa mudou muito rápido nesses anos para cá. E hoje você vê qualquer celular na mão, você vê tudo, né? Quando ele foi campeão, mesmo para quem tinha televisão, pela tecnologia, então assim, não havia uma transmissão é verdade, eles vinham trazer o bolo, né? Era filmado, então assim, além do cara para ver as imagens, ele ia ter que esperar um mês ainda para o negócio chegar, daí para o cara mandar para televisão. Então assim, era uma época diferente. E como você está falando de não reconhecer, o próprio Kaká, esses dias atrás, durante a Copa, ele estava falando que o Brasil não reconhece seus ídolos, e ele estava falando do Ronaldo, né? E falava que, por exemplo, o Ronaldo passando na rua, ele ia ser só mais um, né? E isso acontece um pouco, mas assim, se a gente for ver, o Pelé, era uma figura extremamente conhecida, né? Então, assim, inclusive aí uma cutucada aí pro senhor Kaká, né? Porque foi falar sobre o Ronaldo e tal, mas quando teve na FunFest a homenagem pro Pelé na Copa, não tinha nenhum dos jogadores brasileiros, né? Mas voltando ao assunto do Pelé, por isso que é interessante da gente ver o tamanho que esse cara foi, porque o Pelé, o auge dele era numa época onde não tinha tantos meios de comunicação. Até hoje dizem que o gol mais bonito dele, que foi um gol contra a Ponte Preta, lá que ele saiu dando chapéu aqui, chapéu ali, bicicleta, voleio, e não foi televisionado. É uma imagem que simplesmente não existe. Ela se tornou uma lost media. E mesmo assim o cara, a gente sabe o que ele fazia, né? Então, assim, eu não vejo como pejorativo a galera de hoje em dia, porque, por exemplo, pega aí, tem muita gente, né, mais nova aí que acha que, pô, o Ronaldinho é o melhor jogador de todos os tempos, né? Sendo que, pô, o cara não foi nem 10% do que o Zico jogou. E isso que o Zico já veio um tempão depois, já tinha todo um aparato mais televisionado. Mas, cara, de verdade, eu não acho que o Pelé ele seja esquecido em questão de futebol, porque todo mundo sabe quem ele é. A gente quase não fala do Zagallo. Pô, o Zagallo também ganhou 3 Copas do Mundo, tava lá. Né? A gente não fala do Pepe, fala pouquíssimo do Garrincha. Então, assim, o que esse cara atingiu é algo simplesmente assim, estratosférico, incomparável. Não tem. Ele não é chamado de rei à toa. É interessante que ele era carismático, né, cara? Além de jogar futebol, ele conseguiu colocar uma imagem dele de carismático, né? Então, assim, hoje, e uma coisa que é interessante, não sei se vocês vão concordar comigo, Pelé construiu uma carreira fazendo aquilo e fazendo muito bem. Hoje em dia, no Brasil, se um cara faz 2 gols bonitos e passa 2 anos sem fazer, o pessoal já chama o cara de ídolo e o cara não corresponde com aquilo que coloca o nome. Não sei se vocês concordam. Hoje a televisão quer criar um ídolo, mas não consegue criar a altura de Pelé, Garrincha, desses caras, né? Vou falar um negócio. Nesse negócio do cara fazer 2 gols e ficar da carreira, tem uma galera aí que o Neymar empregou até hoje, hein? Vou falar pra vocês, hein? Naquela época do Santos, tem uma galerinha aí que, se hoje em dia ainda tem emprego, é por causa dele. Mas o Brasil hoje, ele tem essa dificuldade, né? Porque vou pegar o próprio Endrick agora de exemplo. O jogador, ele não tem mais tempo de virar ídolo no Brasil. Vai pra fora, né? E assim, eu não vou nem culpar o atleta, porque assim, pô, o cara tem uma carreira extremamente volátil, né? Então assim, pô,
Falando por mim, se eu tô nessa situação lá, pô, beleza, vou virar jogador, nossa, vou realizar meu sonho aqui, vamos supor, tô no São Paulo e tal, pô, caramba, que negócio mágico, mas, pô, chega pra você lá, o cara, pô, você tá lá com 17 anos, aí o cara chega lá e te oferece um contrato de 900 mil euros por ano, aí você faz a conta, caraca, 900 mil euros vai dar 5 milhões de reais. É difícil o cara dizer não também, né? E aí tem essa questão que os times europeus eles estão absorvendo os jogadores cada vez mais cedo, né? Então realmente fica difícil. E aí a única válvula de escape para isso é esses ídolos prematuros, onde o cara chega, não ganhou nada, não fez nada, mas a galera gosta dele, né? Isso acho que no Curitiba tem, no São Paulo tem, a maioria dos times a gente vai ter casos similares. Tem uma coisa interessante que você está falando. Eu gostei que você, pelo menos na minha época de adolescência, que o futebol ali era bem acirrado, os jogadores brasileiros, eles só iam para a Europa no final de carreira. O Zico foi para o Udinese, quando ele foi para o Udinese na Itália, ele já tinha 30 e poucos anos. Tinha acabado a carreira aqui no Brasil. O Pelé também, quando foi para fora, ele já tinha 32, 34 anos, se não me engano. Então, assim, o cara fazia carreira no time brasileiro, e ele só ia para a Europa no finalzinho da carreira dele. Tipo assim, eu vou ganhar dinheiro e vou fazer uma graça lá, entendeu? Hoje não, hoje é aquilo que você está falando. O cara joga 2 jogos bem, no final do campeonato o time dele é campeão, ele sabe que o ano seguinte ele vai para a Europa, entendeu? Pois é, obviamente, né, como a gente falou anteriormente, são outros tempos, então o Campeonato Brasileiro tinha uma outra importância na época. Importância essa também muito atribuída pelo Pelé, inclusive. E aí você pega, por exemplo, hoje em dia, pô, os cabeça que tem do Brasil aí, os caras bons, que estão sempre na seleção do campeonato, né, tá sempre aí. Cara, você vai ver, é tudo jogador que foi pra Europa cedo, não deu certo e voltou pro Brasil. Né, Gabigol, Pedro, Dudu, o zagueiro paraguai lá do Palmeiras. Basicamente os únicos que ficam no Brasil são os goleiros, que é uma posição que o cara já tem que estar um pouquinho mais, normalmente ele assume um pouquinho mais velho, então ele acaba não sendo tão visado na Europa. Mas ainda assim também a gente também tem casos de cara que foi embora, né? Por exemplo, o Alisson. Então realmente tem essa questão. Mas também isso eu realmente não conhecia, né? Foi aí vendo os documentários do Pelé durante a semana, que ele tinha um contrato para jogar, eu não lembro agora se era na Inter de Milão ou se era no Milan, nos anos 60. E ele foi ele já basicamente já tinha o contrato lá, e o presidente do Santos, ele foi ele achou melhor rasgar o contrato, digamos assim, porque segundo ele o Pelé estava para assinar e ir embora do Brasil, ele recebeu ameaças. Assim, ele obviamente ele não citou nomes, né, mas dado a época que isso aconteceu, a gente até imagina quem que foi que fez essas ameaças. E depois disso ele acaba virando basicamente o patrimônio brasileiro, né? Ele se torna a cara do futebol brasileiro, que é aquela história do drible, do cara ser o protagonista, coisa que toda a gente tem na cultura futebolística hoje brasileira, tudo isso remonta a esses episódios. Eu não sei se vocês, acredito que onde vocês têm a idade, mas eu me lembro muito bem da seleção de 82, 86, que foram as seleções que jogaram bonito e não ganharam nada. O próprio Zico, que hoje ainda o pessoal lembra muito dele, que foi um grande jogador, que não conseguiu ganhar nenhuma Copa do Mundo. A gente tem um Messi esse ano, que conseguiu ganhar a primeira Copa do Mundo dele, né? E a gente tem que ver o Cristiano Ronaldo, que foi eleito o atleta do século, desse nosso século, né? O Pelé foi eleito do século passado, e o Cristiano Ronaldo não tem nenhuma Copa do Mundo. A gente vê como que muda a percepção das pessoas, que eles dão título para a pessoa, e nem eles têm tantos históricos de títulos, né, como teve Pelé no passado, né? E ele consegue, não sei se vocês assistiram a Copa, eu vi quase todos os jogos,
Eu me lembro que teve um jogo que o Portugal jogou e o Cristiano Ronaldo estava na reserva. Cara, eu praticamente não quis ver o jogo, porque a gente quer ver o ídolo, né? Eu acredito também que o cara, quando eu ia ver, ele queria ver o Pelé, né? Ele não queria ver o Santos. Não sei se vocês concordam. O cara quer ver o Pelé. Não quero nem saber quem são os outros 10 jogadores. Exatamente. O Cristiano Ronaldo, assim. Inclusive, como você até tocou nesse assunto, eu acho legal que a maneira que eu vejo o Cristiano Ronaldo, assim, do que eu vejo dos VTs do Pelé, eu imagino que ele é o jogador que mais se assemelha ao que o Pelé fazia na época, né? Então, pô, um cara que sabe driblar, um cara que sabe finalizar, cabecear, né? É um cara que, assim, você olha e você fala, pô, é difícil achar alguma área que o cara não seja bom. Então eu imagino que ele seria mais ou menos nisso. Mas como você falou, o Cristiano Ronaldo é um cara gigantesco em time, e conseguiu ganhar um título com Portugal também, depois de muitos anos, mas também a maior Copa, mas para um time que nunca ganhou nada na vida também não é de se reclamar. Mas quando a gente fala em Pelé, o Pelé era gigantesco no Santos, Pelé era gigantesco na seleção brasileira. Quando saiu quando entre aspas se aposentou do futebol, continuou sendo gigantesco como personalidade. Vai para os Estados Unidos continuando sendo gigantesco e aí se aposenta de vez, ainda sendo gigantesco e ainda mantendo essa personalidade. Então, assim, é um cara que, caramba, é completamente diferente. É o brasileiro o maior brasileiro. Muita gente não sabe disso, inclusive, mas ele é o brasileiro com mais bolas de ouro, inclusive. Seria o recordista em bolas de ouro seguidas, se na época não fosse descaradamente só prêmio para europeu. Obviamente, hoje em dia a gente sabe que continua sendo assim, é só europeu que ganha, mas não tem nenhuma regra que impeça. Né? E aí a FIFA ela dá essas bolas de ouro honorárias para ele desse período. Uhum. Ele mereceu, né? Exatamente. E como você falou, desse negócio da galera ir ver o Pelé, é completamente real. A gente pega aí 2009, pô, era legal de ver o Corinthians jogando, não porque era o Corinthians, mas era porque, pô, tinha o Ronaldo, aí um tempo depois vai o Roberto Carlos, então assim, são os caras que conseguem te carregar para um negócio, por mais que seja, poxa, um time rival, mas dane-se, o Pelé que tá jogando. Não importa se eu torço pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Atlético Mineiro, para quem for. Porque o Pelé ele era ídolo nacional, não só ídolo do Santos. E tem que entender também, não sei se vocês viram algum documentário ou leram alguma coisa, é interessante que o Santos, na época, era um time medíocre, cara. Era um time que acredita que ele não disputava lá igual os times lá do Ceará, que hoje entra pro, não falando mal deles, mas ele no campeonato da Série A, eles sempre estão disputando para subir ou descer, né? Acredito que era o Santos na época. Depois que o Pelé entrou no Santos, ele mudou o time para ser campeão mundial, né, cara? Ele levou o Santos para o patamar. Eu acredito que se não tivesse Pelé, ele nunca ia chegar. O Santos com certeza seria completamente outra coisa. Tanto que se a gente for ver, quando a gente fala em Santos, obviamente todo time tem isso, né? Se for pegar, por exemplo, lá do São Paulo, também vai ter a mesma coisa. Mas é engraçado que você vê que tem 3 eras basicamente do Santos. Então você tem a era Pelé, onde o time foi absoluto durante um período ali, não tinha basicamente competição. E depois você vai ter no comecinho do século agora com o Santos E aí a galera começou a falar dos meninos da Vila, então teria ali Robinho e Diego. E depois, um bom tempo depois, aí volta de novo a ter isso com o Neymar do Santos e o Santos do Neymar e do Ganso, né? Mas isso tudo aconteceu porque tinha aquela mística ainda de jogadores vindos da base do Santos. Porque, assim, né, é óbvio, o Santos ele tem uma base muito forte, sim, mas se a gente for falar assim, qual que foi o jogador de impacto que saiu de lá nos últimos anos? O cara, assim, que, pô, ganhou o mundo. É difícil falar, assim. Então, realmente, muita coisa do que aquele time é hoje, ele deve sim ao Pelé. Tanto que eu, assim, obviamente, né, não tenho os detalhes dos pormenores, mas quando eu olho, eu acho até estranho que o estádio do Santos não se chama Rei Pelé.
Eu acho que eles vão fazer uma homenagem. Não, eles querem fazer a camisa, né? Eles querem aposentar a camisa 10 do Santos. A camisa é um negócio que eu acho estranho, porque assim, querendo ou não, a própria camisa 10 ela é o legado do Pelé, não só do Santos. Se a gente for lembrar, recapitulando aqui, o cara do time antigamente, porque obviamente era outro sistema, então a própria distribuição do material esportivo era diferente, então quem ia pro jogo era de 1 a 11, não tinha, não, o cara vai entrar lá com a camisa 22, não. Vai entrar em jogo é 1 a 11, até pela questão de que não tinha substituições na época, então era outro sistema. Então o cara que jogava no meio de campo normalmente era o craque do time, então o camisa 5 que era o bigode grosso. E não, depois com o Pelé que a camisa 10 foi virar um número significativo, porque até aquele momento não era nada, era um número qualquer. E com ele que começou a ter essa significância. Então eu vejo que assim, a própria continuação do número 10 é uma homenagem pro Pelé. E, Gabriel, Anda, né? Porque Pode terminar, Giovanni, desculpa. Da galera santista falando que, pô, agora que o Pelé morreu, não dá pros caras entregar 10 pra qualquer bagre que aparece lá. E pra você, Gabriel, assim, cara, você te comentou que pra você o Pelé é o grande ídolo. Qual assim, o gol que você achou mais bonito do Pelé, que assim, dos televisionados, que você achou assim que você achou assim o mais belo de todos? Cara, tem aquele clássico, né? Eu vejo a imagem toda preta e branca, que ele tá ali na área, na frente do gol, a bola sobe, desce, ele só dá aquela porrada. A bola dá o chapéu, desceu, bateu. Aquilo ali é a simplicidade, só que não é qualquer um que faz aquela porra, cara. Não é o que marcou a carreira dele. Acho que você tá falando daquele contra a Suécia, né? Não sei, cara, assim, eu vejo esse gol, eu falo, isso define pra mim, cara, o que era a magia do cara. Porque, vamos dizer, quem não joga futebol, quem olha de fora, porra, qualquer um deve fazer isso aí. Porra, pega qualquer um aí, cara. Não faz isso, cara. O cara não tem um sangue frio de fazer isso aí, cara. Ainda mais antigamente, porra. É foda. E o Pelé também, ele tem aqueles 2 lances memoráveis que ele faz no fez o gol, aquele do meio do campo, e tem aquele que ele estava jogando contra o time do Uruguai, na Copa de 70, que ele dá um corta-luz no goleiro e depois não consegue, e a bola vai para fora. São 2 lances ali que pagavam o ingresso mesmo o cara não fazendo gol, né? Bom, o Pelé, sem sombra de dúvida, ele foi um grande atleta. Ele foi eleito pelo Comitê Olímpico o maior atleta de todos os tempos, sem ter disputado uma Olimpíada, né? Ele acho que nunca disputou uma Olimpíada, se eu não me engano, né? Salve a... Não, porque na época não podia. Não podia, né? Isso. E ele foi eleito pelo Comitê Olímpico o maior atleta de todos os tempos. E uma das questões, assim, como a gente está fomentando do Pelé jogador, vocês comentaram que o Pelé ele era uma personalidade brasileira e que ficou, né, durante muito tempo. Ele cantou com o Roberto Carlos, fez filme, aí junto... Não fez quantos filmes ele fez, professor? Acho que não foi só um, né? Ele fez vários filmes, né? Não, ele fez mais de um. Ele também participou muito de programa humorístico no Brasil, né? Os Trapalhões, né? Teve com... Isso. Tem o filme dos Trapalhões, o rei do futebol. Correndo, cobrando os canteiros, correndo pra cabecear. Correndo pra cabecear, um clássico. Mas teve o filme do Pelé, que agora passou na Globo, se não me engano, domingo. Pô, foi um filme também muito, muito impactante. Se vocês chegaram a assistir, alguém viu o filme do Pelé? Passou ontem, acho que são. Passou ontem o filme do Pelé. Passou na Globo. Cara, um filmaço também. Claro, é um filme que conta a trajetória de vida dele. Eu não conheci esse filme, eu fiquei conhecendo ontem. Pô, filme muito bacana, muito show de bola, vale a pena assistir. Você assistiu, Gabriel? Você? Eu já vi pedaços no YouTube, eu vi o que ia passar. Tem o seu Jorge fazendo o pai do Pelé. Isso, cara, um filme muito joia. E uma das coisas... Alguém aqui conhece Santos? Alguém aqui? Eu só fui lá uma vez no Porto de Santos. Eu conheço eu já fui eu viajei 3 vezes de navio, de cruzeiro, aí você pega em Santos. Isso, cara, isso também. Santos é incrível, eu gosto muito de Santos, assim, você fica impressionado com a cidade, com o jeito, aquela praia linda,
Cara, é um lugar muito bonito. É um lugar muito bonito, assim. Eu fico pensando que o Pelé realmente que ele veio de Minas para Santos, né? De Três Corações para Santos, que aquilo lá, naquela época, devia ser, nossa, devia ser assim, uma coisa assim que ele devia olhar e falar, cara, que lugar maravilhoso, porque você vai em Santos, é uma cidade bonita, tem um charme legal. Você parece assim que você tá numa cidade um pouco diferente das outras praias. Ela tem um charme em si. E quando você chega na cidade, na época, a primeira vez que eu fui, o Neymar ainda jogava no Santos, então a cidade tinha muitas coisas referência ao time do Santos. Na época que a primeira vez que eu fui, estava sendo reformado ainda o Museu do Pelé. Na segunda vez já tinha o Museu do Pelé, já tinha para você conhecer. E a cidade é uma cidade que até agora há pouco colocaram drones assim para escrever o nome do Pelé. Então é uma cidade assim, cara, que é muito legal, é uma cidade muito bacana de se conhecer. E recomendo assim para quem gosta de futebol, a Vila Belmiro é um estádio, não é um estádio grande assim, né, como o Morumbi, mas é um estádio bonito também, é um estádio pequeno, mas assim tem um charme, como tem É um estádio pequeno, mas aconchegante. Aconchegante, como também é São Januário, do Vasco. Tem assim, cara, você vê assim, aquela questão realmente mexe com você. Santos é incrível, eu gosto muito de Santos. Cara, assim, tem o teleférico que sobe, São Vicente, que é um pouco antes de Santos também. Assim, são coisas assim, cara, que, olha, eu imagino pra ele, né, sair de uma cidade interior de Minas Gerais, ir pra Santos, ver toda aquela praia e tudo mais. Eu imagino que, como deve ter sido pra ele, né, que a cidade acolheu ele muito bem, né, porque quando ele chegou no Santos, todo mundo falava assim, será que ele vai conseguir se adaptar? E depois todo mundo abraçou ele. E naquela época também é importante frisar que não tinha. O jogador não ganhava um caminhão de dinheiro, né? Não dava um caminhão de dinheiro pro jogador, né? Então ele não era aquela coisa assim, milhões. Era aquela coisa assim, você vai morar em pensão e vai jogar bola, né? Era uma questão. Era diferente de hoje, né? Hoje qualquer jogador aí, mediano, ganha um caminhão de dinheiro, tá numa Série A, cara, você vive muito bem, né? Era um mundo diferente, né? E esse mundo não vai voltar, né, professor? Eu acredito que é difícil, assim, porque as coisas antigamente eram muito diferentes do que agora, né? Hoje o cara consegue fazer. Eu estava até comentando, se você for comparar hoje a riqueza do Neymar com a riqueza de Pelé, com certeza o Neymar é muito mais rico que Pelé. E o Neymar não ganhou 10% dos títulos do Pelé, concorda comigo? Mas Sim. Hoje, o Neymar, com certeza, é muito mais rico que Pelé, porque a gente vive em outro tempo, e o dinheiro também, a negociação que os caras fazem outro, hoje eu acredito que é bem diferente. Mas, assim, a gente tem que entender que o Pelé entrou num momento histórico do Brasil, que a ascensão do Pelé, ela bate juntamente com o período quando a gente viveu o período do militarismo no Brasil, né? Que eles tomaram o poder. Então, o Pelé também passou por aquele período e foi muito legal, que não sei quem falou da válvula de escape, ou a maconha, ou o ópio lá, não sei o que vocês falaram, que realmente o futebol naquela época, no período militar, era onde os brasileiros tinham a alegria e a satisfação. Eu estava vendo um documentário hoje, para estar aqui para a gente atualizar sobre a vida do Pelé. Eu achei muito interessante. Eu não vou me lembrar o nome do jornalista. O jornalista não queria que o Brasil ganhasse a Copa de 70, porque os militares queriam que o Brasil ganhasse a Copa de 70 para falar que o militarismo era bom para o Brasil. E quando chegou na Copa e eles viram o Brasil jogar do jeito que estava jogando, eles começaram a torcer a favor. Eu achei legal que não tinha como torcer contra a seleção brasileira, mesmo querendo que o Brasil não ganhasse por causa do militarismo. Mas mesmo assim eles viram que não tinha como torcer, que estava no sangue o futebol ali no Brasil, né? Achei bem bacana isso. O que o futebol não faz, o que o jogador não faz.
Isso é uma coisa interessante, né? Que a Copa do Mundo, ela sempre caiu sempre no período de eleição. Esse ano foi um pouco diferente, porque a eleição veio antes da Copa, né? Ela foi em dezembro, as eleições foram na metade do ano. E sempre teve associado, por exemplo, quando o Brasil ganhou a Copa de 94, passou ali questão de mês, o Brasil ainda naquela euforia de ter ganhado a Copa, o Itamar anunciou o Plano Real. Então sempre teve ali a Copa do Mundo e a política veio logo em seguida. Então sempre teve essa questão assim, né? Porque quando o Brasil ganhava a Copa, o país inteiro entrava em felicidade, em uma situação, nossa, de euforia muito grande. A gente pode pegar a Argentina também, que estava passando por uma situação, passa por uma situação de uma hiperinflação muito grande, né? A economia se defasando e a Copa do Mundo veio e as pessoas foram para as ruas. Tudo bem que fizeram umas coisas lá que eu sou totalmente contra, pegar uma bandeira, subiram lá no hotel lá, tiraram a bandeira do Brasil e jogaram no chão, tipo, isso também acho que assim, assim, isso não mostra um comportamento que eu não aprovo, assim, né, que eu já acho, assim, que jogar a bandeira do Brasil no chão e pisar em cima, já acho que, assim, que eles já estão desmerecendo o nosso país, mas, assim... Mas isso aí, quando a gente fala que teve uma onda nessa Copa que eu não entendi, a galera começou a falar que não tem isso, porque Brasil é a Sul-Americana, não, cara, Brasil e Argentina é isso aí. No futebol, nada menos do que isso já é o esperado que fosse acontecer. Essa rivalidade não é tirada da cabeça de ninguém, não. Isso realmente acontece. Eu já era imaginado que fosse acontecer. Eu vi outro que pegou o negócio e queimou a bandeira do Brasil, mas assim, isso eu acho um pouquinho assim, tipo, não precisa queimar a bandeira do Brasil, né? Não, tudo bem, a parte da rivalidade, eu acredito que ela faça realmente parte, ela é uma parte natural, né, do futebol. Mas, e assim, para a Argentina veio num momento para eles que eles precisavam também, né? Porque, tipo assim, o país vivia uma situação caótica, vive uma situação caótica. A gente não pode esquecer que a Argentina hiperinflação, eles aplicaram ano passado congelamento de preço. É mais ou menos o cenário que o Brasil vivia ali na época do Sarney, ali, talvez um pouquinho pior que aquilo, né? Mas, claro, a rivalidade faz parte, eu concordo com o Giovanni nesse ponto, a rivalidade ela faz parte, sim, do futebol. Claro que eu não queria nunca que a Argentina ganhasse, o único que ficou feliz foi o nosso querido Ivo, que quase participou aqui hoje, né? E assim, a gente tem um amigo nosso, professor, que torce para a Argentina. O que você acha sobre isso, professor? Cara, assim, eu vou ser muito sincero que vou abrir meu coração, como se diz. Depois daquela Copa, não me lembro se foi de 98, que o Brasil perdeu para a França, não sei se vocês se lembram daquele episódio do Roberto Carlos amarrando o sapato, Ronaldinho passando mal. E aí eu achei que ficou muito na cara que na Copa seguinte o Brasil foi campeão. Parece assim, você entrega essa que a próxima é sua, né? Acho que eu fiquei com esse sentimento muito forte. Eu acabei, alguns anos depois, até torcendo um pouco contra o Brasil por causa dessa situação, que parece que o futebol virou muito dinheiro, sabe? Uma coisa assim que você pode comprar, né? Então, fica aqui muito pé atrás. Ainda não me convenceram ao contrário. Mas eu acho que, eu não sei quem foi, se foi João Avelange ou um outro presidente, que o cara conseguiu fazer da Copa do Mundo um evento, cara, que realmente para o mundo. E eu acredito que a Copa do Mundo era mais forte que as Olimpíadas, não sei se você concorda. Então, a Copa do Mundo hoje, o que gera de dinheiro de aposta, de ingresso, de compra de direitos da Copa, ela hoje virou, vou dizer assim, uma sociedade à parte. E realmente é legal, você tem o melhor jogador do mundo, você vê os lances bem bacanas, que quem não vê futebol, vê de 4 anos o pessoal para. Eu me lembro um dia dessa Copa agora, eu estava começando, você vai ver? Não, só para minha filha. Falou, claro que eu vou ver. É a Copa do Mundo, porque eu não vou ver até a mulher que não gosta de futebol, na Copa ela se rende
a ver o jogo de futebol e querem ver todos, né? Então, eu não sei realmente, eu queria ter pesquisado isso, quem foi o cara que conseguiu fazer a Copa do Mundo se tornar o que é hoje, né? E fazer os nomes lendários também, os caras entrar como lenda do futebol, né? E vale lembrar também que na Copa de 98 surgiu aquela famosa copy-pasta que hoje em dia é padrão, onde o cara começa o e-mail falando: se vocês soubessem o que aconteceu na Copa, vocês ficariam enojados. A gente teve também lá em 2000, acho que foi em 2003, aí teve aquela CPI da Nike também, teve muita também investigação por trás da própria CBF também, né, Marco Polo Dionero, esses presidentes que vieram aí para a CBF também tiveram muito esquema ali dentro, né? Até a própria negociação do Neymar com o Barcelona tinha uma relação lá com a CBF, que estava com o dedo no meio, que ninguém sabe também o que aconteceu ali também na Copa América de 2011, que diz que levaram ele para conversar, o presidente da CBF estava ali também, que também estava alguma coisa que ia rolar dinheiro, mas eu vejo assim, né, o futebol, claro, ele mudou muito de lá para cá. E, Gabriel, o que você acha, cara, que mudou no futebol de lá para cá, assim, do futebol dos anos 70, 80 pro ano para agora, assim, para essa geração de agora? Essa pergunta é melhor pro Giovanni, que acompanha futebol há mais tempo que eu. Tudo bem, Giovanni, vamos lá, fale lá. O que você acha que mudou no futebol, meu caro? Cara, o que mudou no futebol? Primeiro, taticamente, ó, mas isso aí também não é não é, como é que eu posso dizer, não é uma surpresa para ninguém, porque afinal o tempo passou, as coisas mudam, independente. Mas acho que a maneira de se fazer futebol é interessante a gente mencionar por quê. A gente vendo anteriormente, o futebol ele era um negócio mais travado, ele era mais burocrático, digamos assim. Né? Então, assim, pô, o cara era dessa posição, então ele só joga nessa posição, ele só faz isso. Se a gente for pegar, inicialmente o goleiro não batia nem tiro de meta. Né? Então, assim, pô, é um negócio que hoje você vê, pô, banal. Sei lá, o goleiro vai bater o tiro de meta e você vai olhar o WhatsApp. E na pré-época não, pré-época foi um negócio nosso, muito inovador. Então, assim, é interessante. E aí também o que eu acho legal que mudou, obviamente, não só do futebol em si, mas quando a gente fala em globalização, é isso da gente poder acompanhar outros campeonatos. Né? É um negócio que eu acho super interessante ver como o inglês entende futebol diferente do alemão, que entende futebol diferente do francês, que entende futebol diferente do futebol brasileiro. Então, são coisas que eu acho muito interessante. E cara, o futebol, ele cresceu. Ele foi um negócio exponencial. Como o professor ele mesmo comentou, é o maior evento esportivo da humanidade hoje. Não só não só desse momento. Cara, a Olimpíadas hoje em dia não é nada perto do que é o futebol. E o pior é que a gente não tem como negar isso, porque o próprio futebol dentro das Olimpíadas já é o esporte mais assistido. Então é super interessante ver o quanto isso cresceu, o quanto que isso agregou pra gente, né, como espécie, digamos assim. É o esporte que, cara, isso eu me lembro de ter visto uma reportagem que foi do Globo Esporte, não vou lembrar agora, tipo, anos e anos e anos atrás. Eu falava, o futebol, ele é o único esporte que ele é praticado em todo canto do planeta. Daria pra se dizer que é basicamente a segunda, terceira língua mundial é o futebol. Todo mundo sabe que esporte é esse. Não importa se o cara, sei lá, tá lá na pontinha lá do Chile ou se ele tá lá no meio da Sibéria, na Rússia. Todo mundo sabe que é futebol. Então é um fenômeno gigantesco. Só os Estados Unidos que não é futebol, é soccer. Mas aí é escolhas da vida, né? Mas, brincadeiras à parte aqui, mas... Não é brincadeira não, já falei e falo de novo, Gimita é contra o soccer. Mas é uma coisa assim que, cara, ficou pra nossa história, Pelé entrou pra nossa história do nosso país, é uma história muito sofrida, né, uma história
do nosso país que passou por inúmeras situações e teve seus momentos alegres, sim, no futebol. Eu acho que, como eu o futebol abre oportunidades para muitos meninos da periferia que não tiveram a condição, às vezes, de ter um ensino superior e tudo mais, poderem crescer e poder dar uma condição, às vezes, melhor para sua família, né? Claro, que nem eu falo, acredito que como futebol, como qualquer organização ali, claro que eu comentei ali, esquema, a gente volta e meia descobre um esquema ou outro de futebol, né? Eu tive a oportunidade de ler um livro sobre isso, né? E assim, eu gosto bastante de futebol, eu acompanho, tô empolgado para ver esse ano o nosso São Joséense, né? Gabriel, tá empolgado pelo São José esse ano? Torcer muito. Torcer muito. E você, Giovanni? Esse ano vai, hein? Esse ano vai. Esse ano. Professor, para explicar, a gente mora em São José. Você mora em Colombo, isso? Moro em Colombo. Colombo tem um time? Não sei. Eu sou carioca, eu tô no Fluminense, né? Ah, entendi. Meu futebol tá ligado lá. Ah, entendi. Aqui a gente tem o nosso novo time da cidade, que disputou o Campeonato Paranaense da Série A, né? Do Paranaense pela primeira vez, ontem, São Joséense. E até foi bem, né? Tem a quarta divisão também, né? Eu acho que a quarta divisão é mais importante que o Campeonato Paranaense, né? Eu acho que é ali que vai definir, né? Se o São José vai conseguir um acesso para a Série C, aí vai para B e por aí diante, né? Acho que vai ser muito. Regime Paraná com CRB, São José com CRB ia ser bem legal. E tem uma temporada nova também de futebol que vai chegar, né? Eu tô empolgado para ver os campeonatos estaduais também, e consequentemente o brasileiro, Libertadores. Mas eu queria voltar um pouquinho e falar só um pouquinho antes de Copa do Mundo. Professor, o que você acha que faltou pro Brasil? Claro que a gente perguntar assim, devia ter colocado o Neymar para bater o pênalti, mas o que você acha que faltou pro Brasil levar essa Copa do Mundo, professor? Cara, eu sou muito sincero. Como eu não estava acompanhando muito futebol, eu só conheci o Neymar em campo. Eu assisti todos os jogos. Mas eu acredito que faltou ali um pouco de ousadia do técnico, né? Ele viu que o jogo estava sendo levado, eu sei que era um jogo de Copas, mas eu acredito que se ele mexesse melhor, eu acredito que ele tinha peça para mexer no time e ele deixou o jogo ir para pênalti, né, cara? O erro do Neymar não bater o pênalti ali nem se fala, né? Porque eu acredito que ele deixou para bater o último e nem chegou a bater o último, né? Nem chegou a bater o último. Eu também acho, assim, no meu pensar, eu sei que não tem jeito, que o pênalti é uma coisa injusta, não sei se você concorda. Eu sei que ainda não arrumaram uma outra maneira, não o cara ia ficar jogando bola até alguém fazer gol, né? Não teria condição. Mas eu acho que aí o pênalti é uma coisa muito injusta que não diz ali realmente quem mereceu ganhar ou não. Você ganha ali, você imagina você correr 120 minutos, mais de 120, né? Que o cara dá uma prorrogação direto e mandar você bater, você já está esgotado, é uma coisa muito injusta. Mas eu acho que faltou o Tite mexer no time. Já acredito que ele tinha peças ali para mexer. Né? O time estava legal, achei que o time estava bem legal. Acredito que se eles tivessem passado para semifinal, queria passar, né? Acredito que ele passava para semifinal, ele tinha grande chance. Né? E ia ser legal, que ia acabar pegando a Argentina, foi um jogão. Mas acredito que faltou aquela mexida tática, tá? O time era bom, mas faltou só uma mexidinha ali para o time fazer o gol. E, professor, para você, em janeiro agora a gente tem a cúpula da CBF, vai definir o novo técnico da seleção brasileira. Para você, quem que será o novo comandante da seleção? Cara, eu não gostaria, eu escutei, eu ouvi algumas coisas, estavam falando de técnico estrangeiro. Acredito que o povo brasileiro, acho que nem ia aceitar. Eu gosto muito do... o jogador do Grêmio, eu esqueci, que foi técnico do Fluminense, que o nome dele é o Branco. Renato Gaúcho? Renato Gaúcho. Eu gostaria de ver o Renato Gaúcho na seleção brasileira. Ok, beleza. Eu vou pedir também pro Giovanni e o Gabriel. Vou começar com o Gabriel aqui, eu vou deixar o Giovanni por último. Gabriel, o que você acha, cara, que faltou para a seleção brasileira conseguir passar pela Croácia?
Eu vou falar o que o professor falou. Faltou o técnico. Faltou a atitude dele na hora. O técnico tá lá por esse motivo, cara. Se não tá funcionando, se tem que funcionar, é ele que tenha o direito. Ele que tem o poder nas mãos de fazer um jogo ser decidido. Porque o esquema tático dele não tá funcionando, vamos melhorar, o que nós podemos mudar. Parece que o Tite não tinha plano B, cara. Parece que ele só tinha aquele time específico para jogar, e se aquele jogo não funcionasse, é o que aconteceu, foi pros pênaltis. Ele não tinha um plano B. E pra você, Gabriel, quem que pra você vai ser o novo comandante da seleção brasileira? Cara, eu assim, se fosse BR, o próprio professor falou o Renato Gaúcho, é um cara que eu queria ver. Que é um cara que eu falo que pelo menos tem voz ativa, um cara que tem culhão pra estar numa porra dessa. O cara não é pouca bosta, não. Mas se fosse pra ser um de fora, cara, o cara lá, o técnico do Real Madrid que tava. É do Real, né? O Zidane? Zidane? Não. Pô, cara. Pep o outro Guardiola? lá. Pep Guardiola? Não. Ancelotti. É, É uma de um Ancelotti. é mesmo. Se fosse pra ser um de fora, né? Eu não acho que eles vão pegar um cara de fora. CBF é muito cri-cri, cara. Eu duvido que eles vão pegar alguém de fora. Mas também, se for, não tem problema. Aquele negócio já não deu certo nos últimos 20 anos com o técnico brasileiro. Tá na hora de tentar algo novo. Eu já acho que. Eu acredito que eles. Dessa vez, eu acho que vai ser o Abel Ferreira. Eu acho, pela forma que ele vem trabalhando no Brasil. Eu acredito que eu acredito, claro, se ele também topasse técnico da seleção, eu acredito que vai ser técnico português. Eu acredito que vai ser o Abel Ferreira. Você, Giovanni, o que você acha que faltou para a seleção brasileira passar pela Croácia nas quartas de final? E para você vai escolher Fernando Diniz, né? Tenho certeza, né? Não, tô brincando. Nossa senhora. Fernando Diniz. Cara, eu queria ver aquele time do Fernando Diniz como seria, né? Mas confesso, só para mim ver em uns 2 jogos assim, mas para você, o que você acha que faltou, cara, pro Brasil passar pela Croácia, né? Cara, senhor Adenor, ele foi vítima do que é o técnico brasileiro. Isso deu certo no passado, mas hoje em dia não funciona mais. Eu acho que com esse título mundial da Argentina ficou claro, né, essa situação. Não somente por a gente falar que mas o técnico da Argentina, não, o técnico da Argentina ele não era um cara experiente, né, foi basicamente o primeiro trabalho dele, então é importante a gente ver isso, analisar o que está dando certo, o que está dando errado, e cara, técnico brasileiro, passou da hora de mexer, cara, Tite fez isso, Felipão fez isso, 2 vezes Felipão fez isso, Dunga fez isso. O time do Brasil é aquilo. É 1-11, os caras vão jogar do mesmo jeito, não importa se é contra Guiné-Bissau ou contra a Alemanha, o time vai ser o mesmo, vai jogar da mesma maneira. O técnico até pode fazer substituição, mas essa substituição vai mudar a peça e não muda o esquema, né? Então isso precisa mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Pô, o Brasil estava mal no jogo. Então saiu o Vinícius Júnior, entrou outro ponto que foi o Rodrigo. Saiu o Rafinha, entrou o Antony, outro ponta, na mesma posição. Né? Então eu imagino que assim, isso tem que mudar, não só no técnico da seleção brasileira, mas ensino na escola de técnicos do Brasil, porque isso todo técnico faz. Se tornou algo extremamente comum. Você pega, assim, por exemplo, um dos poucos caras, né, aí, com perdão da palavra, assim, mas um dos poucos caras que fazia esse tipo de alteração era o Diniz, que mudava o time durante o jogo. Mas ele mudava o time durante o jogo, mas sempre a mesma substituição. Era sempre os mesmos caras que entravam. Isso não mudava em momento nenhum. Então eu atribuo a derrota para a Croácia justamente por isso. O técnico da Croácia já sabia como é que o time ia entrar e armou o time para jogar contra o time do Brasil. E deu certo. Das contas. E quem que será o novo comandante da seleção brasileira, na sua opinião, Giovanni? Nesse caso, eu vou discordar do professor. Eu, nesse momento, não vejo nenhum técnico brasileiro com... não observo nenhum técnico brasileiro tendo nível para assumir a seleção hoje. Acho que tiveram...
A gente teve em diversos momentos alguns técnicos que parecia que ia despontar. A gente pode falar do Cuca durante um tempo, parece que ele deu a entender que ele gostaria de ser. A gente teve o Renato Gaúcho durante um tempo, ele assume o Flamengo querendo se botar em posição de selecionável, digamos assim. A gente então tiveram alguns técnicos, mas hoje eu ainda acho que não, eu não observo nenhum deles tendo a bagagem técnica para se tornar um técnico de seleção, a ponto de, por exemplo, entrar para competir com diversos europeus. Então, assim, o que eu imagino que provavelmente vai acontecer, até pela lógica, assim, a gente vê que o técnico já está no Brasil, então ele já entende a linguagem do futebol brasileiro, ele já entende o jogador brasileiro. Então, eu imagino que, obviamente, não sei se ele vai assumir, mas assim, quem me conhece sabe, eu já canto essa bola faz tempo, antes da Copa, inclusive, que eu imagino que eles pelo menos vão fazer o convite pro Abel Braga, Abel Braga não, desculpa, Abel Ferreira, pro Palmeiras. Eu imagino que assim, não tem hoje dos selecionáveis, pô, beleza, você pega assim o Guardiola, não vai, Guardiola não vai, pô, o Ancelotti vai, ele até ali gosta da seleção brasileira e tal, mas assim, não parece que é tipo, o sonho do cara e tudo, né? Mas aí quando a gente pega, pô, o Abel não, o Abel tava no Palmeiras, beleza, vamos botar entre aspas, obviamente, né? Mas quem revelou o Abel foi o Jorge Jesus, para quem não lembra disso. Ele era técnico do PAOK da Grécia, se eu não estou enganado. E esse time do PAOK, ele elimina o Benfica do Jorge Jesus, que era tipo para ser o maior dos últimos anos. E nisso o Palmeiras vê e, pô, vai atrás do cara, né? Óbvio. Então eu imagino que provavelmente eles vão consultar ele sim. Agora se ele vai aceitar outra coisa. Mas não ficaria surpreso não, já que, né, também seria basicamente o maior trabalho dele. É um cara que ganhou tudo no Palmeiras, então ele iria com crédito e teria aí, como eu posso dizer, um ambiente diferente para ele trabalhar. Bacana. Eu gostaria de agradecer ao professor por ter participado hoje com a gente. Foi uma conversa muito interessante, uma conversa bem descontraída, mas bacana a gente prestar esse podcast ao Pelé. Que Deus conforte a família dele, que a gente sabe que quando a gente perde uma pessoa na vida é complicado. Eu imagino para a mãe dele, para os familiares que conheceram ele mais assim, como conviveram com ele e tudo mais, não é fácil. E dizer que a gente abriu, né, oficialmente também, o nosso calendário de 2023, que eu acho que vai ser um ano muito especial para o Gimito. E, bom, a gente tem quarta-feira agora, essa quarta agora, dia 4, a gente já vai entrevistar o Rogério Shinobi, dono do evento Shinobi Spirit, o maior evento geek aqui do Paraná. Professor, o senhor assistiu Avatar 2? Assisti. O senhor está convidado... Lá em Guaratuba. Legal. O senhor está convocado em participar com a gente no dia 8. Nós vamos ter um podcast sobre Avatar 2. Aí, nosso bate-papo sobre a franquia Avatar. Né? Assim, claro, sem dar spoiler para as pessoas do filme. Mas que filme lindo, filme muito bacana. A gente vai receber a Bruna do canal repetidamente, ela que faz faculdade de jornalismo, também apaixonada por cinema, vai estar aqui com a gente. No dia 16, vamos entrevistar aí o nosso Manuel, que ele é um músico com deficiência visual, e a Cláudia também, que trabalha com Libras, vão estar aqui com a gente no dia 16. No dia 22, nós vamos receber um vereador, professor Abelino, aqui para falar sobre as políticas públicas de São José dos Pinhais. E, bom, meus amigos, pelos meus cálculos, a gente está se aproximando do episódio número 100 do Gimito, né? Já estamos na marca de 100 episódios, quase chegando, né? Já estamos aí, acho que não me engano, esse vai ser, se eu não me foge a memória, esse é o 94? Isso, esse é o 94.
E então a gente está se aproximando do episódio 100. No episódio 100 eu quero fazer um episódio especial, né, com Chupetinha e companhia limitada, né, para a gente comemorar esse. O professor também está convidado, né, para participar com a gente no episódio de número 100 aqui, que vai ser uma zoeira total aqui que a gente vai fazer. E a gente vai ter muitas coisas esse ano. Vai ter podcast de How I Met Your Mother, vai ter podcast também de muitas outras franquias também. Vai ter o baile do Gimito em abril, né? A gente vai ter também falar também bastante de futebol também. Os campeonatos estaduais aí estão para começar. E é isso, gente. Eu gostaria mais uma vez de agradecer vocês. Abrimos o ano falando de Pelé. E essa é a homenagem nossa que a gente presta para ele. Muito obrigado por estar aqui, professor. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, professor.